O relógio do escritório marcava 19h47 quando Augusto finalmente desligou o computador. Advogado renomado, dono de um dos escritórios mais respeitados da capital, ele era conhecido por sua competência fria, olhar firme e pela pontualidade quase militar com que cumpria cada compromisso. Nada escapava ao seu controle, ao menos nada no trabalho. Em casa, no entanto, era diferente. Seus dois filhos pequenos, Theo e Lara, mal o viam durante a semana. E desde que Cecília, sua esposa, faleceu há 2 anos, ele nunca mais foi o mesmo. A alegria que antes preenchia os corredores de sua mansão agora se escondia entre os móveis caros e as janelas fechadas. O riso das crianças se tornara tímido, contido, como se pedissem desculpas por existir. Ele suspirou, tirou os óculos de leitura e os colocou no bolso interno do paletó. Levantou-se com um certo cansaço nos ombros, não físico, mas emocional, e pegou a maleta. Olhou pela última vez para a tela do computador, como se buscasse ali alguma desculpa para ficar mais 1 hora. Mas não havia mais trabalho por hoje. Entrou no carro, dirigindo em silêncio. A cidade ainda pulsava com buzinas, luzes e pessoas nas calçadas, mas tudo parecia distante, quase borrado pela exaustão de uma vida levada no automático. O rádio do carro, sempre desligado. Não havia música que fizesse sentido para Augusto desde que perdeu Cecília. Era como se o silêncio fosse a única trilha sonora possível para seu luto mal resolvido. Chegando à sua casa, notou que a fachada estava escura. Estranhou. Normalmente, Clara, a empregada que morava nos fundos da propriedade, já havia acendido as luzes externas e deixado o jantar aquecido. Estava acostumado a isso, e ao fato de que Clara fazia tudo com uma dedicação quase invisível. Ela era discreta, silenciosa, mas extremamente eficaz. Desde que começara a trabalhar ali, 6 meses após a morte de Cecília, tornara-se essencial para manter a rotina dos filhos e da casa. Estacionou o carro e, sem acender as luzes do jardim, caminhou em direção à porta dos fundos que dava acesso à cozinha. Estava com fome e com a cabeça pesada. Precisava de um banho e de silêncio, mas antes de chegar à porta, algo o fez parar. Um som. Uma voz. Não, várias vozes. Pequenas, suaves, entrecortadas por um silêncio reverente. Levantou os olhos e viu uma tênue luz vindo do quartinho dos fundos. Era ali que Clara dormia com seus 2 filhos pequenos, Jéssica, de 7 anos, e Mateus, de 5. Augusto nunca havia entrado naquele quartinho. Sabia onde ficava, claro, e ocasionalmente deixava presentes para as crianças, mas nunca passara da porta. Instintivamente, ele se aproximou, os passos leves, como se pisasse em algo sagrado. Parou ao lado da janela, que estava semiaberta, e olhou para dentro. Foi então que seu coração deu um pequeno salto. Clara estava ajoelhada no chão de cimento, com uma toalha estendida. Ao lado dela, Jéssica e Mateus também estavam de joelhos, os 3 de mãos dadas. Os olhos de Clara estavam fechados, e ela falava com uma voz firme, doce, carregada de fé. E que o Senhor continue protegendo os filhos do Dr. Augusto, que são como irmãos para os meus. Que nunca falte amor naquele lar, e que ele consiga sorrir de novo, mesmo sem a esposa dele. Augusto sentiu o chão sumir por um instante. Ficou imóvel. As crianças acompanhavam a oração com uma seriedade que doía. Jéssica apertava forte a mão da mãe, enquanto Mateus olhava para o teto como se esperasse ver um anjo descer. Senhor, obrigada pelo arroz de hoje. Obrigada pelas roupas lavadas, pelo trabalho da mamãe. E protege a Lara e o Theo, que já perderam a mãezinha deles. Que eles possam ser felizes de novo. As palavras simples, ditas com uma sinceridade quase infantil, atravessaram Augusto como flechas. Ele sentiu a garganta apertar. Fazia quanto tempo que ninguém orava por ele? Quanto tempo desde que alguém agradecia, de coração, por algo tão simples como arroz e roupas lavadas? Quanto tempo desde que ele próprio se permitira chorar? Sentia-se como um intruso diante de algo sagrado. Não teve coragem de bater, nem de ir embora. Ficou ali, parado, como se aquela cena estivesse lavando alguma parte dele por dentro que há muito tempo estava suja, endurecida pelo cinismo. E Senhor, Clara continuou, a voz embargando um pouco agora,
Dá forças ao Dr. Augusto. Às vezes ele parece tão sozinho, mas a gente sabe que o Senhor não esquece de ninguém. Augusto fechou os olhos. Sim, ele se sentia sozinho. Um buraco imenso dentro do peito. E aquela mulher, com 2 filhos pequenos, morando em um quartinho, sem luxo algum, estava ali pedindo a Deus por ele, por seus filhos, como se fossem dela também. Clara então fez o sinal da cruz, beijou a testa das crianças e começou a cantar uma música baixinha, de ninar. Uma melodia suave, quase uma oração cantada. As crianças se deitaram sobre colchonetes no chão e ela os cobriu com carinho, beijando cada um com ternura. Augusto deu um passo para trás. Sentia-se frágil, como se tivesse invadido um santuário. Entrou pela porta dos fundos, silencioso, e foi direto para o quarto. Não ligou a luz. Sentou-se na beira da cama e ficou olhando para o nada. A cena não saía da sua cabeça. A simplicidade daquele momento. A gratidão, a fé, o amor. Tudo que ele sentia que havia perdido. E de repente, sem entender direito porquê, ele chorou. Não era um choro de desespero. Era silencioso, como a oração que ouvira. Como se o corpo dissesse tudo o que ele nunca teve coragem de dizer. Chorou pelos filhos, pela esposa, por si mesmo. Chorou pela dor e pelo vazio, mas também por ter presenciado algo tão puro, tão verdadeiro. Na manhã seguinte, acordou mais cedo que o habitual. Acordou com algo diferente dentro de si. Um pequeno incômodo, ou talvez um chamado. Levantou, tomou banho e vestiu uma roupa. Simples. Desceu para a cozinha e preparou café, ou pelo menos tentou. Estava enferrujado. Queimou o pão e sujou a bancada, mas riu sozinho. Pela primeira vez em meses, riu. Quando Clara entrou pela porta, com os cabelos presos num coque e a expressão gentil de sempre, encontrou o patrão em pé, de avental, tentando fritar ovos. Ela parou sem saber o que dizer. Bom dia, Clara, ela piscou surpresa. Bom dia, doutor. Tudo certo? Quase. Acho que acabei de assassinar 2 ovos, disse, mostrando a frigideira que mais parecia um campo de batalha. Clara sorriu tímida. O senhor nunca acorda essa hora. Hoje acordei. Estava pensando em tomar café com as crianças, se você não se importar. Ela abaixou os olhos, respeitosa, mas havia um brilho de emoção. Claro que não me importo. Eles vão ficar muito felizes. Augusto preparou uma mesa desajeitada, mas sincera. Quando Theo e Lara desceram, estranharam ver o pai ali, de camisa dobrada, passando manteiga no pão. Sentaram-se tímidos. Clara ficou observando de longe até que Augusto a chamou. Senta com a gente, Clara. Você também faz parte dessa casa. Ela hesitou, olhou para os filhos no quartinho ao lado, mas ele completou. Traz o Mateus e a Jéssica também. Já é hora de juntarmos todo mundo. E então, naquela manhã, os 7 se sentaram à mesa. Riram, conversaram. Theo contou que tinha medo de escuro. E Jéssica disse que rezava por ele todas as noites. Lara mostrou um desenho, da mãe. Clara chorou sem querer, enxugando discretamente os olhos com o pano da cozinha. E Augusto, ele sorriu. Um sorriso inteiro. Como há muito não fazia. Ainda não sabia exatamente o que aquilo significava. Mas algo havia mudado. Ele ainda era o advogado implacável, ainda tinha uma dor no peito, ainda se sentia perdido. Mas agora, sabia que não estava sozinho e, no fundo, algo lhe dizia que aquela oração ouvida por acaso não fora por acaso, era só o começo. Os dias seguintes àquele café da manhã compartilhado se desenrolaram como uma brisa leve, mas persistente. Havia algo diferente no ar da casa. Ainda era a mesma mansão silenciosa, com seus corredores largos, quadros caros e um leve eco quando se caminhava descalço pelos pisos de mármore. Mas algo havia mudado. Clara percebia. As crianças sentiam. Até os pequenos gestos de Augusto carregavam um tom mais humano, mais presente. Ele chegava mais cedo do trabalho, sem que ninguém precisasse pedir. Às vezes assistia desenhos com Theo e Lara, ainda sem saber os nomes dos personagens, mas se esforçando para fingir interesse. Outras vezes, lia para eles antes de dormir.
Sua voz grave e pouco expressiva contrastava com as histórias de dragões, florestas encantadas e super-heróis. Mesmo assim, as crianças adoravam. Era como se o som da voz do pai, finalmente, ali, valesse mais do que o conteúdo lido. Clara observava tudo de longe, com discrição, claro, como sempre fizera. Mas no fundo, sentia um calor no peito ao vê-los juntos. Por muito tempo, ela temera por aquelas crianças. A ausência emocional de Augusto era um fantasma que pairava sobre a casa. Não era abuso nem desamor. Era a ausência, o silêncio, a dor escondida atrás da eficiência. Mas agora ele estava tentando. Na terceira semana, Augusto surpreendeu Clara com algo que ela nunca imaginou ouvir. Você teria um tempo para conversar comigo hoje à noite? Perguntou com as mãos nos bolsos, encostado no batente da cozinha, como um menino envergonhado. Clara, que lavava a louça, virou-se com um pano na mão. Claro, doutor. Quer que prepare um chá? Não. Só queria conversar mesmo. Se não for incômodo, ela assentiu, sem entender muito bem. Mais tarde, quando as crianças já estavam dormindo, inclusive os filhos de Clara, que agora jantavam todos juntos, com Theo e Lara como se fossem uma família só, eles se sentaram na varanda, onde havia 2 poltronas de madeira. A brisa da noite trazia o cheiro das flores do jardim. A cidade, ao longe, murmurava seus ruídos abafados. Clara estava de saia longa e suéter. Augusto, de camisa sem gravata, parecia menos rígido, como se algo nele tivesse amolecido nos últimos dias. Ele demorou um tempo para falar. Estava nervoso. Clara esperou. Aquela noite em que te vi orando com seus filhos, começou sem olhar diretamente para ela. Me pegou de um jeito que eu não esperava. Clara sorriu com doçura. Eu percebi, doutor. O senhor ficou diferente. Depois disso? Fiquei. Ele fez uma pausa, pigarreou. É que faz muito tempo que ninguém me olha com esse tipo de compaixão. E, sinceramente, eu nem sabia que ainda precisava disso. Clara ficou em silêncio, apenas ouvindo. Desde que a Cecília morreu, eu meio que me escondi atrás do trabalho. Era o que eu sabia fazer. E tinha medo de sentir. Ele baixou a cabeça. Mas eu vi vocês ajoelhados naquele chão frio, agradecendo por arroz. E rezando por mim, mesmo eu mal falando com vocês. Aquilo me desmontou. Clara respirou fundo com delicadeza. Deus nos ensina a orar até por quem nos esquece, porque quando a gente ora por alguém é como se dissesse, você não está sozinho. E ninguém deve se sentir sozinho nesse mundo, doutor. Ele assentiu com os olhos marejados. Eu me sinto sozinho, Clara. Mesmo com casa cheia, mesmo com os processos vencidos, os prêmios, os elogios. Eu sou um homem sozinho. Clara, então, disse algo que ele nunca esqueceria. A dor, quando fica calada demais, vira pedra por dentro, doutor. E o senhor está cheio de pedras no peito. Talvez esteja na hora de quebrar algumas. Augusto riu, sem graça. E como eu faço isso? Começando com pequenas verdades. Uma por vez, ele a encarou. Pela primeira vez, a olhou de verdade. Não como a empregada, mas como alguém que carregava uma sabedoria de vida que ele, com todos os seus diplomas, jamais alcançara. Então, deixa eu começar por uma. Eu nunca agradeci você. Nem uma vez. Por tudo o que fez pelos meus filhos, por cuidar deles quando eu nem conseguia olhar nos olhos deles, por manter a casa funcionando, por rezar por nós. Clara corou levemente, mas sorriu. Não precisa agradecer, doutor. Eu também perdi coisas na vida, e cuidar do que restou, mesmo que não seja meu, também me cura. Augusto franziu o senho. Você já perdeu alguém? Clara hesitou. Seu olhar foi até o jardim, onde as luzes baixas desenhavam sombras suaves. Perdi o pai dos meus filhos. Foi antes de vir trabalhar aqui. Ele era caminhoneiro. Um acidente na estrada. Saí de uma cidade pequena, com 2 crianças, sem nada. Dormimos em abrigo por algumas noites até que uma amiga me indicou para essa vaga. A senhora Cecília, ela me recebeu com tanto carinho. Nunca vou esquecer.
Augusto sentiu um aperto no peito ao ouvir o nome da esposa. Ela era especial, né? Murmurou. Era. Muito. Os dois ficaram em silêncio por um tempo. Era um silêncio confortável, quase um abraço. Depois disso, outras conversas vieram. Às vezes rápidas, outras mais profundas. Mas sempre à noite, depois que as crianças dormiam. Era como se aquela varanda se tornasse um pequeno confessionário onde dois adultos quebrados compartilhavam seus cacos. Certa noite, Theo teve pesadelos. Clara correu até o quarto dele instintivamente, mesmo antes de Augusto. Encontrou o menino chorando, tremendo de medo. Sonhara que a mãe tinha desaparecido de novo e que ninguém vinha buscá-lo. Augusto chegou logo depois, ofegante, e viu Clara sentada na cama, com Theo no colo, acariciando seus cabelos com calma, enquanto murmurava uma música de ninar. Ele parou na porta, o coração apertado. Ele já se acalmou, disse Clara em voz baixa. Mas vai precisar de um pouco de colo. Augusto caminhou até o filho e o abraçou. Theo se aconchegou no peito do pai, fungando baixinho. Eu tô... aqui, filho. Tá tudo bem agora. O papai tá aqui. E olhando para Clara por cima da cabeça do menino, ele sussurrou. Obrigado por ser colo quando eu não soube ser. No mês seguinte, foi aniversário de Jéssica. Clara não pretendia fazer festa. Mal sobrava para pagar a escola e as roupas. Mas Augusto soube, e não pensou duas vezes. Vamos fazer uma festa no jardim. As crianças vão adorar. E ela merece. Clara hesitou. Doutor, não precisa disso. A gente já é muito grato. Eu sei que não precisa. Mas eu quero, porque vocês agora fazem parte da minha vida e eu cansei de viver cercado de muros. Festa foi simples, com balões, bolo de chocolate, brigadeiros e suco. Mas foi linda. Jéssica usava um vestidinho amarelo que Augusto comprou pessoalmente. Mateus correu o tempo todo com Theo. Lara montou cartazes com o nome da aniversariante. Havia música, risos, e pela primeira vez em muito tempo, aquele jardim teve vida. No fim da tarde, Clara chamou Augusto num canto. Posso dizer uma coisa? Claro. Eu não sei o que o senhor pensa da gente, mas... o que está acontecendo aqui? Isso não é comum. Tem algo crescendo. E eu não tô falando só de amizade. Augusto ficou em silêncio. Eu sinto também, Clara. Mas eu não sei o que fazer com isso. Talvez não tenha que fazer nada agora. Só... sentir. E então, ele fez algo inesperado. Segurou a mão dela. Apertou com força. Como quem segura alguém que não quer perder. Mais algumas semanas se passaram, e naquela noite, em especial, Augusto se atrasou no escritório. Uma audiência prolongada, papéis demais. Quando finalmente chegou em casa, Clara já havia colocado as crianças para dormir. Ele passou pela cozinha silenciosa, foi até a varanda, mas ela não estava lá. Subiu para o quarto. E foi quando viu sobre sua cama um envelope. Em papel simples, com sua letra, era de Clara. Doutor, às vezes, para que algo novo nasça, é preciso recuar. Eu nunca quis confundir sua vida. Só quis ajudar a curar a dor dos seus filhos. E a sua, mesmo sem o senhor perceber. Mas agora eu sinto que, talvez, a minha presença esteja se tornando outra coisa. Algo que pode atrapalhar. Então estou indo para a casa de uma prima por uns dias. Só para pensar. Não precisa se preocupar. As crianças estão bem. Só queria que soubesse. O que nasceu aqui é real e bonito, mas precisa de tempo e coragem. Com carinho, Clara. Augusto sentiu o chão desaparecer debaixo dos pés. Ela tinha ido embora. Assim. Sem escândalo. Sem briga. Apenas... partiu. E ali, naquele silêncio novo, um silêncio diferente do de antes, mais dolorido, ele entendeu. Estava apaixonado por ela. Mas talvez fosse tarde demais. Augusto passou a noite em claro. Sentado na beira da cama, com o envelope ainda em mãos, ele relia a carta de Clara como se as palavras fossem se alterar a cada nova leitura. Como se, por algum milagre, elas se transformassem em algo mais leve, menos definitivo. Mas não. A tinta no papel dizia a mesma coisa. Ela havia partido.
O silêncio naquela casa parecia mais denso agora. Não era mais o silêncio da ausência emocional. Era o silêncio do vazio real. A ausência de Clara era sentida em cada detalhe. No café que não estava pronto, na ausência do cheiro de pão quente pela manhã, nas vozes infantis que ecoavam sem a cadência daquela que organizava os horários, que resolvia as pequenas brigas, que media os abraços e os limites. Theo e Lara perceberam. No início, só com os olhos. Depois, vieram as perguntas. Cadê a tia Clara? Theo quis saber no café da manhã seguinte. Augusto respirou fundo, sem saber o que dizer. Passou manteiga no pão do filho e respondeu com a voz mais serena que conseguiu. Ela foi visitar a família, mas vai voltar. Lara olhou para ele, desconfiada. Você brigou com ela? Não, filha. Ele hesitou. Eu só demorei para entender o quanto ela era importante. Lara olhou fixamente para o pai. A mamãe também foi embora um dia. E não voltou. Augusto sentiu o impacto da frase como um soco no estômago. Tentou sorrir, mas o olhar da filha era cortante. As crianças sentem o que os adultos escondem. Nos dias que seguiram, Augusto tentou manter a rotina. Contratou uma diarista temporária, mas não era a mesma coisa. A casa parecia desencaixada, como uma música fora do tom. As crianças estavam mais caladas. E ele sentia um buraco que não conseguia disfarçar nem com a mais intensa das rotinas no trabalho. Foi numa tarde chuvosa de sexta-feira que Augusto tomou uma decisão. Saiu do escritório mais cedo, pegou o carro e dirigiu para um bairro periférico da cidade. O endereço estava anotado atrás do envelope que Clara deixara. Era a casa da prima. Hesitou por um momento em frente ao portão simples, com uma cerca de metal enferrujada. Respirou fundo, como se aquele ar carregado de chuva fosse a coragem que faltava, e tocou a campainha. Foi um menino quem atendeu. Devia ter uns 11 anos. Olhou para Augusto como se não soubesse se ele era um policial ou alguém perdido. A tia Clara tá? O menino gritou lá para dentro. Poucos segundos depois, Clara apareceu. Estava com os cabelos soltos, vestia uma blusa de lã e uma saia longa. Os olhos se arregalaram ao vê-lo. Não parecia surpresa. Parecia apenas vulnerável. Doutor Augusto. Só Augusto, por favor. Ele se apressou. Eu precisava falar com você. Ela fez um gesto para que ele entrasse. Sentaram-se em um sofá apertado numa sala modesta e limpa. Havia cheiro de bolo no ar. Clara segurava uma caneca nas mãos, e Augusto parecia não saber onde colocar as próprias. A casa ficou estranha sem você, ele disse de forma direta. Ela desviou o olhar, constrangida. Eu achei melhor sair por um tempo. Não queria confundir as crianças. E nem você. E você acha que não ter você lá é menos confuso para eles? A voz dele saiu mais ríspida do que pretendia. Clara abaixou a cabeça. Desculpa. Eu só precisava pensar. Saber se tudo isso era de verdade ou só. Um momento bonito entre a dor e a carência. Augusto se aproximou um pouco mais. Seus olhos estavam vermelhos, mas havia uma firmeza ali que Clara ainda não conhecia. Eu passei muito tempo com medo de sentir, de amar de novo. Como se amar outra mulher fosse trair a memória da Cecília. Mas aí eu percebi que o que você deu para mim e para os meus filhos não foi só cuidado. Foi amor. Amor sem cobrança, sem pretensão. E isso é mais raro que ouro. Ela o olhou com os olhos marejados. Eu não queria que parecesse que eu estava me aproveitando da situação. Eu só queria ajudar. E você ajudou. Ele tocou na mão dela. Mas agora é minha vez de te ajudar. A me ajudar. A gente pode aprender juntos, Clara. Ela sorriu, sem forças para resistir. Mas e as crianças? Estão sentindo sua falta. Lara acha que eu fiz alguma besteira. E fez questão de me lembrar que quando a mãe foi embora, ela não voltou. Eu não posso deixar isso acontecer de novo. Com você. Não agora. O silêncio se instalou entre os dois, mas não era incômodo. Era o silêncio antes de algo importante. Augusto se levantou e, com os olhos fixos nela, disse: Volta para casa comigo.
Por favor. Ela hesitou por um instante, mas então sorriu. Um sorriso tímido, como o sol, aparecendo depois da tempestade. Eu volto. A volta de Clara para a casa foi discreta, mas celebrada pelas crianças com abraços e pulos. Jéssica e Mateus estavam especialmente animados, mas Theo e Lara também demonstraram a alegria que a presença dela trazia. Augusto começou a dividir mais os momentos com Clara, não apenas nas tarefas da casa, mas também nas decisões com as crianças, nas compras, nas escolhas de filmes aos finais de semana. A relação entre eles ia se aprofundando com um respeito que parecia construído pedra por pedra. Nada era apressado, nada era forçado. Certa noite, já passavam das 10, Clara e Augusto estavam na varanda novamente. As crianças dormiam. Um vento leve soprava e a cidade parecia suspensa num estado de calma. Eu pensei que nunca mais ia conseguir gostar de alguém, ele disse. E agora? Agora eu tenho medo. Mas tenho mais medo de não tentar. Clara não respondeu. Apenas encostou a cabeça no ombro dele, e pela primeira vez ele a abraçou com calma. Sem medo. Como quem encontra um porto depois de muitos naufrágios. As semanas seguintes foram marcadas por pequenas conquistas. Augusto levou as crianças ao parque, coisa que não fazia há anos. Começou a cozinhar aos domingos. Suas receitas eram desastrosas, mas as crianças adoravam rir da confusão. Em um sábado à tarde, durante um piquenique no jardim, Theo soltou uma frase que gelou Augusto e Clara. Quando a tia Clara vai virar nossa mãe? O silêncio caiu como uma pedra no meio da grama. Lara completou. Se o papai gosta dela, e a gente também, por que ela não pode morar aqui com a gente para sempre? Clara tentou rir para disfarçar o embaraço, mas Augusto olhou para as crianças com seriedade e depois para Clara. Ela desviou os olhos. Bom, isso depende de muitas coisas, meus amores, ela disse com delicadeza. A gente precisa ter certeza de que tudo vai ser bom para todo mundo. Mas as palavras estavam no ar agora. A semente plantada. Augusto passou os dias seguintes com isso na cabeça. A frase de Theo, a forma como... Lara olhou para ele como se dissesse: você sabe o que tem que fazer. E ele sabia. Por isso, numa tarde nublada de terça-feira, pediu para Clara se arrumar. Vamos sair, disse ele de forma misteriosa. Ela vestiu um vestido azul simples, prendeu os cabelos num coque e colocou os brincos discretos que usava, em ocasiões especiais. Quando desceu, encontrou Augusto de camisa clara, barba feita e um buquê de flores nas mãos. O que está acontecendo? Ela perguntou surpresa. Vem comigo. Eles foram até um restaurante pequeno, charmoso, escondido, em um bairro antigo da cidade. Mesa à luz de velas, vinho, música suave. Clara estava desconfortável no início, mas logo relaxou. O sorriso de Augusto a deixava segura. Durante a sobremesa, ele segurou sua mão sobre a mesa. Eu não sei fazer isso direito, mas vou tentar. Ela o encarou surpresa. Fazer o quê? Ele se levantou, tirou algo do bolso. Uma caixinha pequena. Pedir para você ficar na nossa vida de forma definitiva. Abriu a caixinha. Um anel delicado. Não era luxo. Era significado. Clara, você já é o coração da nossa casa. E eu queria saber se você aceita ser também o coração da nossa família. Quer casar comigo? Ela arregalou os olhos em choque. A mão tremia, mas o sorriso que cresceu em seu rosto apagou qualquer dúvida, qualquer hesitação. Sim, eu quero. Augusto a abraçou com força. Ali, naquele restaurante simples, sem testemunhas nem câmeras, algo profundo foi selado. Não era apenas um casamento, era uma cura mútua, era uma nova chance, era o recomeço. Quando contaram às crianças, a reação foi explosiva. Lara chorou de emoção. Theo pulou no sofá. Mateus gritou: Eu sabia! Jéssica abraçou Clara e sussurrou: Agora a gente é uma família de verdade. E eles eram. Não uma família perfeita, mas uma família real, costurada pelas perdas, unida pelos gestos, firmada na fé. Naquela noite, de novo, Clara se ajoelhou no chão do quartinho, agora apenas por hábito, pois em breve ela também teria um quarto só seu, junto com Augusto. As crianças estavam
ao lado. Mas antes que começasse a orar, Augusto apareceu na porta. Posso me juntar a vocês? Ela sorriu emocionada. Claro! E então, pela primeira vez, ele também se ajoelhou, de mãos dadas com as crianças e com Clara. Não era mais o advogado frio e distante. Era um homem com o peito aberto. A oração daquela noite foi simples, mas foi dele. Senhor, obrigado por me dar uma nova chance. Eu achei que tinha perdido tudo, mas o Senhor me deu ainda mais. Me deu uma família. Me deu Clara. As crianças disseram amém quase em coro. E pela primeira vez desde que Cecília partiu, Augusto sentiu que o amor não era uma lembrança, era uma presença viva, quente, presente. E ele não estava mais sozinho. Os dias que antecederam o casamento foram marcados por uma alegria singela, quase infantil, misturada com uma tensão discreta que pairava sobre todos. Não era uma tensão ruim, era o peso do novo, do inesperado, da vida que finalmente escolhia dar certo. Augusto, acostumado com contratos, audiências e formalidades, se via perdido no mundo das flores, das escolhas de música, dos convites e dos bolos de 3 andares. Clara, por sua vez, vivia um misto de felicidade e receio. Ela nunca sonhara com um casamento luxuoso, e agora se via prestes a subir ao altar com um homem que, meses antes, mal trocava palavras com ela. Mas havia algo nos olhos de Augusto, uma ternura contida, uma gratidão silenciosa, que a fazia acreditar que estava tudo certo. Ele estava presente, e isso bastava. A gente precisa de pouco para ser feliz, né? Ela disse uma noite, sentada na varanda com ele. Não é pouco, ele respondeu. É tudo. O que a gente tem agora, Clara, é tudo. O casamento. Foi realizado no jardim da própria casa, numa tarde dourada de outono. Não havia convidados importantes, colunas sociais ou fotógrafos contratados. Apenas amigos próximos, algumas vizinhas que ajudaram com os preparativos, os colegas de escola das crianças e a fé. Lara foi dama de honra, com uma coroa de flores no cabelo. Theo entrou com as alianças, concentrado, como se carregasse o mundo nas mãos. Mateus e Jéssica correram pelo jardim, distribuindo pétalas, gritos e risadas. Clara usava um vestido simples, branco como nuvem, com mangas de renda e um sorriso tão largo que parecia iluminar todo o lugar. Augusto, de terno, claro, a esperava debaixo de um arco de galhos enfeitados com flores do quintal. Ao vê-la caminhando na direção dele, sentiu as pernas vacilarem. Não por medo, mas por emoção. Quando Clara parou diante dele, Augusto segurou suas mãos e disse, antes mesmo que o oficiante falasse qualquer coisa: Eu te prometo, Clara, que nunca mais vou passar um dia sequer sem agradecer a Deus por ter te encontrado. Ela sorriu, com os olhos marejados. E eu prometo que vou continuar orando pelo seu coração, mesmo que ele esteja inteiro agora. O sim foi selado com um beijo tímido, mas cheio de amor. As crianças aplaudiram, os vizinhos choraram. E Augusto, pela primeira vez em anos, sentiu que sua vida estava onde deveria estar. Depois do casamento, as mudanças foram discretas, mas profundas. Clara passou a ocupar o quarto de casal com Augusto. A princípio, sentia-se deslocada no cômodo que um dia fora de Cecília. Havia um retrato da antiga esposa sobre a cômoda, com um sorriso sereno e olhos bondosos. Certa noite, Clara entrou no quarto com um olhar incômodo. Augusto, eu queria te perguntar uma coisa. Sobre a Cecília. Ele se sentou na cama, curioso. Claro. Você ainda pensa nela? Ele respirou fundo. Não parecia surpreso pela pergunta. Todos os dias, mas de um jeito diferente agora. Como assim? Antes eu pensava nela com culpa, com dor. Como se o mundo tivesse me roubado o melhor de mim. Agora eu penso com gratidão. Ela me ensinou a amar. Mas você me ensinou a recomeçar. Clara baixou os olhos, emocionada. Eu fico com medo, às vezes, de ocupar um espaço que não é meu. Augusto se aproximou dela, com delicadeza. O seu espaço sempre foi aqui, Clara. Eu só precisei abrir os olhos para ver isso. Você não substitui a Cecília.
Você constrói algo novo comigo. E é isso que importa. Clara assentiu. E naquela noite, deitou-se nos braços dele com um sentimento novo: pertencimento. A rotina da casa ganhou novo ritmo. As crianças chamavam Clara de mãe com naturalidade, e ela nunca corrigia. Quando Augusto perguntava se ela se sentia confortável com isso, ela apenas respondia: eu cuido deles com o mesmo amor. E se amor é o que define uma mãe, então eu aceito esse nome com alegria. Jéssica e Mateus foram matriculados na mesma escola de Theo e Lara. Todos iam juntos de van escolar e os vizinhos já os chamavam de os Quatro Mosqueteiros. As brigas infantis existiam, claro, mas agora havia mais laços do que diferenças. Augusto, por sua vez, começou a repensar sua relação com o trabalho. Reduziu a carga horária, delegou mais funções, recusou alguns casos para poder buscar as crianças na escola ou preparar o jantar em família. Cozinhar tornara-se sua nova paixão, apesar das falhas frequentes. Certa noite queimou novamente. O arroz. Pai, acho que você devia parar de tentar fazer arroz, disse Theo, tapando o nariz. Augusto riu. E se eu só quiser que a gente ria junto? Aí pode continuar queimando tudo, respondeu Lara com a boca cheia. Clara assistia. A cena com os olhos brilhando. Aquele era o lar que ela sempre sonhara, não pela casa grande, mas pelos corações unidos. No entanto, a paz recém-conquistada foi posta à prova quando Augusto recebeu uma carta do pai de Cecília. O senhor Álvaro, um homem rígido, tradicional e distante, nunca aceitara muito bem o casamento da filha com Augusto, tampouco se aproximara dos netos após a morte da filha. Mas agora, 2 anos depois, enviava uma carta formal com caligrafia firme. Augusto, soube por terceiros que você se casou novamente. Sei que não temos contato frequente e não espero que isso mude. Mas acredito que meus netos merecem saber quem é a família da mãe deles. Gostaria de visitá-los, em breve, com ou sem sua permissão. Atenciosamente, Álvaro B. Augusto ficou com a carta nas mãos por vários minutos. Sentia-se dividido. Por um lado, não queria reabrir feridas antigas. Por outro, sabia que os filhos tinham direito a conhecer o avô. E mais do que isso, não queria mais viver afastado das conversas difíceis. Na noite seguinte, compartilhou a carta com Clara. Ela leu em silêncio e depois olhou para ele. Você vai deixá-lo vir? Não sei. Ele nunca me aceitou. Achava que eu não era bom o bastante para Cecília. E agora? Será que vai aceitar você? Clara respondeu com uma calma que o desconcertou. O problema dele é com ele, não comigo. E se ele vier, vai ver com os próprios olhos quem somos. E se não quiser enxergar, paciência. Augusto sorriu aliviado. Você me ensina a ser corajoso todo dia, sabia? E o dia chegou. O senhor Álvaro apareceu na casa num sábado de manhã, de terno escuro, mesmo sob o sol quente, com uma postura rígida e um olhar impassível. Augusto o recebeu na porta. Clara estava logo atrás, com os olhos atentos. As crianças brincavam no quintal, alheias à atenção. Álvaro, Augusto disse seco. Augusto. Os dois se cumprimentaram com um aperto de mão tenso. Álvaro olhou para Clara, depois para os filhos. São eles? Sim. Theo e Lara. Álvaro se aproximou devagar. Theo correu até o pai desconfiado. Quem é, pai? É o avô da mamãe. Lara se aproximou também em silêncio. Álvaro os observou por um longo tempo. Depois, num gesto inesperado, ajoelhou-se. Vocês se parecem com ela? Theo olhou para o pai. Lara abaixou os olhos. Sua mãe foi a melhor pessoa que conheci, disse Álvaro. E eu devia ter estado mais perto de vocês. Os olhos dele marejaram. Clara, de longe, observava com empatia. Podemos conversar, senhor Álvaro? Ela perguntou com delicadeza. Ele assentiu. Clara preparou café, como fazia sempre. Sentaram-se todos à mesa. As crianças voltaram a brincar. O ambiente foi, aos poucos, se tornando mais leve. Álvaro pediu desculpas. A Augusto, a Clara, às crianças. Disse que estava velho demais para carregar mágoas e que o amor que via ali era algo que não podia mais negar.
E então, antes de ir embora, se aproximou de Clara e disse: Você está cuidando muito bem deles. Cecília teria gostado de você. Foi a validação que ela não esperava, mas que de certa forma fechava um ciclo. Naquela noite, já deitados, Augusto abraçou Clara e sussurrou: Você fez isso acontecer. Não fiz nada sozinha. Fez. Sim, você quebrou minhas pedras por dentro. Com fé, com amor, com silêncio. E agora eu só quero passar o resto da vida devolvendo isso para você. Clara sorriu, com os olhos fechados. Então reze comigo. Só por 1 minuto. Augusto segurou a mão dela em silêncio. E juntos, em silêncio, oraram. Não havia mais vazio naquela casa. Não havia mais medo. Apenas amor. Naquela manhã de segunda-feira, o sol entrava pelas janelas da casa com uma generosidade quase poética. Clara acordou com o cheiro do café vindo da cozinha, mas dessa vez não era ela quem o preparava. Augusto, ainda de pijama, tentava equilibrar 2 torradas enquanto cantarolava uma música inventada. As crianças já estavam à mesa, rindo, com o uniforme da escola quase pronto, ainda faltando um ou outro detalhe, como os tênis de Theo ou o laço do cabelo de Lara. Clara se encostou no batente da porta e ficou observando. Era como ver um milagre acontecendo todos os dias, de forma despretensiosa. Não havia glamour naquela rotina, não havia silêncio de novela, nem frases ensaiadas. Era só uma família aprendendo a ser família. Augusto se virou, a viu e sorriu. Bom dia, minha esposa linda. Ela riu surpresa com o apelido. Uau! A gente casa e você fica romântico assim? Tô me esforçando. Ele colocou a última torrada no prato dela. Sua Excelência merece o café da manhã na mesa. Vossa Excelência não sabe o quanto isso é perigoso, senhor advogado. Ela piscou. Ele a puxou pela cintura e lhe deu um beijo rápido na testa. As crianças gritaram em falso nojo. Eca! Beijo de velho! Deixa o papai ser romântico! Disse Lara rindo. Clara sentou-se e todos comeram juntos, como já era de costume. Havia uma naturalidade naquele momento que, meses atrás, teria sido impensável. Depois que as crianças foram levadas pela van escolar, Clara ficou na cozinha com Augusto, lavando a louça em silêncio confortável. Mas o olhar dele estava distante. Tá tudo bem? Ela perguntou. Sim, quer dizer... Ele secou as mãos. Tem uma coisa que eu queria te contar. Ela se virou, atenta. Lembra do caso do garoto Rafael? Aquele processo antigo que eu abandonei depois que a Cecília morreu? Clara assentiu. Augusto já havia mencionado aquilo uma vez, por alto. Pois é, eu retomei o caso. A família dele me procurou de novo. O menino ficou preso injustamente por quase 2 anos. E agora? Temos provas novas. Estou preparando a ação de indenização contra o Estado. Uau! Clara disse com genuína admiração. Isso é grande. É, muito. E sinceramente, eu não sei se teria forças para encarar esse tipo de caso se não fosse por você. Pela forma como você me fez ver as pessoas de novo, as histórias delas, a humanidade por trás dos papéis. Ela tocou na mão dele. Você sempre teve isso dentro de você, Augusto. Só estava adormecido. Ele sorriu. Mas havia algo a mais em seu olhar. Mas tem um detalhe. Ele respirou fundo. A audiência final é em outro estado. Em Recife. Vou precisar ficar fora por uns dias. Clara demorou 2 segundos antes de responder. Tudo bem, você precisa fazer isso. E a gente fica bem aqui. Eu pensei em levar você e as crianças comigo. Fazer disso uma viagem em família depois da audiência. Ela o olhou surpresa. Tá falando sério? Nunca falei tão sério na vida. 2 semanas depois, embarcaram para Recife. Era a primeira viagem de avião das crianças. E de Clara. O nervosismo era evidente, mas também havia um entusiasmo juvenil em cada um deles. Theo colava o rosto na janela. Lara fazia perguntas a cada 5 minutos. Mateus queria saber se o avião passava perto do céu. Jéssica fechou os olhos e começou a rezar antes da decolagem. Augusto, apesar de acostumado com viagens, parecia mais emocionado com a euforia da família do que com qualquer paisagem. Chegaram à cidade sob um calor intenso, um céu limpo e aquele cheiro de maresia que invade tudo.
Ficaram hospedados num hotel simples, mas com uma vista encantadora do mar. A audiência estava marcada para a manhã seguinte. Clara ajudou as crianças a se instalarem no quarto conjugado, separou roupas e lanches, enquanto Augusto revisava os documentos do caso, tenso, calado. Ao final da noite, quando todos dormiam, ele e Clara saíram para a varanda. Nervoso? Ela perguntou. Muito. Esse caso me tirou noites de sono antes. E agora que retomei, parece ainda maior. Mas você não está sozinho dessa vez. Ele a olhou. Tocou sua mão. Você sempre diz isso. E eu não sei se entende o quanto isso significa para mim. Eu entendo sim. Ela sussurrou. Porque você também me fez sentir que não tô sozinha há muito tempo. No dia da audiência, Augusto vestiu um terno azul escuro, gravata bordô. Clara o ajudou com o colarinho, os olhos fixos nos dele. Vai dar certo. Se não der, pelo menos, tentei. Com tudo que tenho, ele saiu e ela ficou com as crianças no hotel. Decidiu levá-los à praia para distraí-los, e a si mesma. Sentaram-se na areia, riram das ondas, recolheram conchinhas. Mas Clara checava o celular a cada 10 minutos, esperando uma notícia, e ela veio às 14h27. Ganhamos. Clara sentiu uma onda de emoção subir pela garganta. Mostrou a mensagem para as crianças, que gritaram e correram em volta dela, sem entender exatamente o que havia sido vencido, mas comemorando com o mesmo entusiasmo. Naquela noite, foram todos jantar, em um restaurante à beira-mar. Augusto estava radiante. Falou com paixão sobre a justiça feita, sobre a mãe do menino que o abraçou chorando na saída do fórum, sobre a sensação de fazer o certo. Sabe, Clara, ele disse, olhando para ela enquanto os filhos brincavam com conchinhas no prato. Eu não estou tentando ser um herói. Só quero usar o que sei para fazer alguma diferença. E tá fazendo. Só que agora... Ele pegou na mão dela. Eu não quero fazer isso mais sozinho. Quero que você esteja comigo. Em tudo. Ela sorriu, tímida. Eu já tô com você, Augusto. Então me promete que a gente nunca mais vai se perder? Prometo. Mas só se você também prometer não deixar de lutar por quem precisa. Feito. De volta à cidade, a rotina recomeçou. Mas agora com novos ares. Augusto passou a assumir mais casos de causas sociais. Clara, com o apoio dele, começou um curso técnico de pedagogia à noite. Queria entender melhor as crianças, aprender mais, crescer. Você ainda acha que não? É boa o bastante? Ele perguntou, ao vê-la estudando tarde da noite. Agora eu sei que sou, mas quero ser ainda melhor. Por mim. Por eles. As crianças cresceram num ambiente de amor, disciplina e fé. Jéssica começou a escrever pequenas histórias. Mateus dizia que seria advogado como o padrasto. Lara queria ser professora. Theo ainda estava indeciso, mas tinha certeza de que queria ajudar as pessoas de algum jeito. Uma noite, enquanto Clara arrumava os brinquedos na sala, Theo veio até ela. Mãe, você acha que a mamãe do céu fica feliz com a nossa família? Clara se ajoelhou, olhando nos olhos dele. Acho que ela fica muito feliz, porque ela sabe que você é amado, que todos aqui são. E você? Você ama ela também? Clara sorriu com lágrimas nos olhos. Eu amo o lugar que ela deixou para mim, e sempre vou respeitar isso. Theo assentiu. Depois, num gesto puro, encostou a testa na dela. Eu te amo, mãe. Clara chorou em silêncio. Augusto, parado na porta, ouviu tudo. E chorou também. Certa tarde, enquanto todos dormiam num raro cochilo coletivo, Clara sentou-se no jardim com seu caderno de orações. Começou a escrever. Senhor, obrigada por tudo, pela dor que me ensinou, pela solidão que me fortaleceu, pelo reencontro que me curou, por essa família que o Senhor me confiou, pelos filhos que não nasceram do meu ventre, mas floresceram no meu colo, pelo homem que um dia só sabia trabalhar e hoje sabe amar. Fechou o caderno. Levantou os olhos para o céu. Obrigada, Cecília. Uma brisa suave soprou, como um sussurro. Naquela manhã de segunda-feira, o sol entrava pelas janelas da casa com uma generosidade quase poética. Clara acordou com o cheiro do café vindo da cozinha. Mas dessa vez, não era ela quem o preparava. Augusto,
ainda de pijama, tentava equilibrar duas torradas enquanto cantarolava uma música inventada. As crianças já estavam à mesa, rindo, com o uniforme da escola quase pronto, ainda faltando um ou outro detalhe, como os tênis de Theo ou o laço do cabelo de Lara. Clara se encostou no batente da porta e ficou observando. Era como ver um milagre acontecendo todos os dias, de forma despretensiosa. Não havia glamour naquela rotina. Não havia silêncio de novela, nem frases ensaiadas. Era só uma família aprendendo a ser família. Augusto se virou, a viu e sorriu. Bom dia, minha esposa linda. Ela riu, surpresa com o apelido. Uau! A gente casa e você fica romântico assim? Tô me esforçando. Ele colocou a última torrada no prato dela. Sua Excelência merece o café da manhã na mesa. Vossa Excelência não sabe o quanto isso é perigoso, senhor advogado. Ela piscou, ele a puxou pela cintura e lhe deu um beijo rápido na testa. As crianças gritaram em falso nojo. Eca, beijo de velho! Deixa o papai ser romântico, disse Lara rindo. Clara sentou-se, e todos comeram juntos, como já era de costume. Havia uma naturalidade naquele momento que, meses atrás, teria sido impensável. Depois que as crianças foram levadas pela van escolar, Clara ficou na cozinha com Augusto, lavando a louça em silêncio confortável. Mas o olhar dele estava distante. Tá tudo bem? Ela perguntou. Sim, quer dizer... Ele secou as mãos. Tem uma coisa que eu queria te contar. Ela se virou, atenta. Lembra do caso do garoto Rafael? Aquele processo antigo que eu abandonei depois que a Cecília morreu? Clara assentiu. Augusto já havia mencionado aquilo uma vez, por alto. Pois é, eu retomei o caso. A família dele me procurou de novo. O menino ficou preso injustamente por quase 2 anos. E agora, temos provas novas. Estou preparando a ação de indenização contra o Estado. Uau! Clara disse com genuína admiração. Isso é grande. É. Muito. E, sinceramente, eu não sei se teria forças para encarar esse tipo de caso se não fosse por você. Pela forma como você me fez ver as pessoas de novo. As histórias delas. A humanidade por trás dos papéis. Ela tocou na mão dele. Você sempre teve isso dentro de você, Augusto. Só estava adormecido. Ele sorriu. Mas havia algo a mais em seu olhar. Mas tem um detalhe. Ele respirou fundo. A audiência final é em outro estado. Em Recife. Vou precisar ficar fora por uns dias. Clara demorou 2 segundos antes de responder. Tudo bem, você precisa fazer isso, e a gente fica bem aqui. Eu pensei em levar você e as crianças comigo. Fazer disso uma viagem em família depois da audiência, ela o olhou surpresa. Tá falando sério? Nunca falei tão sério na vida. 2 semanas depois, embarcaram para Recife. Era a primeira viagem de avião das crianças. E de Clara. O nervosismo era evidente, mas também havia um entusiasmo juvenil em cada um deles. Theo colava o rosto na janela. Lara fazia perguntas a cada 5 minutos. Mateus queria saber se o avião passava perto do céu. Jéssica fechou os olhos e começou a rezar antes da decolagem. Augusto, apesar de acostumado com viagens, parecia mais emocionado com a euforia da família do que com qualquer paisagem. Chegaram à cidade sob um calor intenso, um céu limpo e aquele cheiro de maresia que invade tudo. Ficaram hospedados num hotel simples, mas com uma vista encantadora do mar. A audiência estava marcada para a manhã seguinte. Clara ajudou as crianças a se instalarem no quarto conjugado, separou roupas e lanches, enquanto Augusto revisava os documentos do caso. Tenso, calado. Ao final da noite, quando todos dormiam, ele e Clara saíram para a varanda. Nervoso? Ela perguntou. Muito. Esse caso me tirou noites de sono antes, e agora que retomei, parece ainda maior. Mas você não está sozinho dessa vez. Ele a olhou. Tocou sua mão. Você sempre diz isso, e eu não sei se entende o quanto isso significa para mim. Eu entendo sim, ela sussurrou. Porque você também me fez sentir que não tô sozinha há muito tempo. No dia da audiência, Augusto vestiu um terno azul escuro, gravata bordô. Clara o ajudou com o colarinho, os olhos fixos nos dele. Vai dar certo. Se não der, pelo menos, tentei, com tudo que tenho.
Ele saiu e ela ficou com as crianças no hotel. Decidiu levá-los à praia para distraí-los e a si mesma. Sentaram-se na areia, riram das ondas, recolheram conchinhas, mas Clara checava o celular a cada 10 minutos, esperando uma notícia, e ela veio às 14h27. Ganhamos. Clara sentiu uma onda de emoção subir pela garganta. Mostrou a mensagem para as crianças, que gritaram e correram em volta dela, sem entender exatamente o que havia sido vencido, mas comemorando com o mesmo entusiasmo. Naquela noite foram todos jantar, em um restaurante à beira-mar. Augusto estava radiante. Falou com paixão sobre a justiça feita, sobre a mãe do menino que o abraçou chorando na saída do fórum, sobre a sensação de fazer o certo. Sabe, Clara, ele disse, olhando para ela enquanto os filhos brincavam com conchinhas no prato. Eu não estou tentando ser um herói. Só quero usar o que sei para fazer alguma diferença. E tá fazendo. Só que agora... Ele pegou na mão dela. Eu não quero fazer isso mais sozinho. Quero que você esteja comigo. Em tudo, ela sorriu, tímida. Eu já tô com você, Augusto. Então me promete que a gente nunca mais vai se perder? Prometo. Mas só se você também prometer não deixar de lutar por quem precisa. Feito. De volta à cidade, a rotina recomeçou. Mas agora com novos ares. Augusto passou a assumir mais casos de causas sociais. Clara, com o apoio dele, começou um curso técnico de pedagogia à noite. Queria entender melhor as crianças, aprender mais, crescer. Você ainda acha que não é boa o bastante? Ele perguntou ao vê-la estudando tarde da noite. Agora eu sei que sou, mas quero ser ainda melhor. Por mim. Por eles. As crianças cresceram num ambiente de amor, disciplina e fé. Jéssica começou a escrever pequenas histórias. Mateus dizia que seria advogado como o padrasto. Lara queria ser professora. Theo ainda estava indeciso, mas tinha certeza de que queria ajudar as pessoas de algum jeito. Uma noite, enquanto Clara arrumava os brinquedos na sala, Theo veio até ela. Mãe, você acha que a mamãe do céu fica feliz com a nossa família? Clara se ajoelhou, olhando nos olhos dele. Acho que ela fica muito feliz. Porque ela sabe que você é amado, que todos aqui são. E você ama ela também? Clara sorriu, com lágrimas nos olhos. Eu amo o lugar que ela deixou para mim. E sempre vou respeitar isso. Theo assentiu. Depois, num gesto puro, encostou a testa na dela. Eu te amo, mãe. Clara chorou em silêncio. Augusto, parado na porta, ouviu tudo. E chorou também. Certa tarde, enquanto todos dormiam num raro cochilo coletivo, Clara sentou-se no jardim com seu caderno de orações. Começou a escrever. Senhor, obrigada por tudo. Pela dor que me ensinou, pela solidão que me fortaleceu, pelo reencontro que me curou, por essa família que o Senhor me confiou, pelos filhos que não nasceram do meu ventre, mas floresceram no meu colo, pelo homem que um dia só sabia trabalhar e hoje sabe amar. Fechou o caderno. Levantou os olhos para o céu. Obrigada, Cecília. Uma brisa suave soprou, como um sussurro.